Gênesis capítulo 8. A partir do versículo 15. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu com a tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Todo animal que está contigo, de toda carne, de ave, de gado e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres dos seus filhos com ele. Todo o animal, todo o réptil, e toda a ave, e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo o animal limpo, e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, e nem tornarei mais a ferir todo o vivente como que fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e de noite não cessarão. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento, e tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com a sua vida, isto, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Versículo 20. E começou o Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, embebedou-se, descobriu-se no meio da sua tenda, e viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos do lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo, virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube que seu filho menor lhe fizera. Senhor Jesus, torna cativo o nosso entendimento a esta palavra, para a glória do teu nome, no poder do teu sangue. É assim que nós pedimos. Amém e amém. Nós estamos diante de uma história que carrega para nós
algumas reflexões que você deve exercitar na sua mente, no seu entendimento, nessa caminhada deste novo ano. É impressionante como que Deus, sendo grandioso, o quanto que Deus, sendo absoluto nele mesmo, Ele decide, Ele escolhe participar conosco coisas grandiosas, coisas profundas e impressionantes. Deus decide escolher Noé para ser um instrumento de continuidade. Você consegue entender que Deus tinha várias outras maneiras de repovoar esta terra. Deus poderia ter trazido Noé para o céu e ter feito outro homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Ele poderia ter criado um outro casal para assim iniciar uma outra história na terra. Mas a Bíblia diz que em meio a toda aquela realidade diluviana, diante daquela geração totalmente perversa, Deus decide escolher Noé para ser um instrumento de continuidade. E esse texto é um texto que nos abre uma porta de como Deus está fazendo isso, de como Deus está conduzindo Noé para ser esse instrumento de continuidade da sua história aqui na terra. Você deve crer que Deus tem olhado para você, Deus tem olhado para a sua vida, Deus tem olhado para a sua existência, e Ele tem te mantido sobre essa terra, Deus tem te mantido sobre esta igreja, Deus tem te colocado neste lugar, para que você seja um instrumento de perpetuação de algo divino, de algo celestial. Deus não te preserva, Deus não te mantém sobre essa terra para que você seja um consumidor quanto mais. Deus não te preserva sobre esta vida simplesmente para você viver aleatoriamente ou com algumas poucas ambições do tamanho da sua vida. Deus tem nos preservado para que através de nós possamos ser instrumentos de continuidade daquilo que Ele não quer que morra, daquilo que Ele não quer que desapareça sobre a terra. Você consegue entender que em 2023 Deus quer que você seja um instrumento de continuidade daquilo que é divino, daquilo que é puro, daquilo que é íntegro, daquilo que é contagiante, daquilo que é edificante? Você consegue entender que em 2023 Deus te manteve vivo depois dessa pandemia, para que você fosse alguém que carregasse a continuidade de um amor transbordante, que você carregasse a doação sincera, que você carregasse uma responsabilidade com Deus, com os céus, com a pureza, com a santidade. Você consegue entender que Deus te escolheu para ser um instrumento de continuidade. Deus quer que o seu casamento seja essa instrumentalidade de preservação daquilo que Ele quer que permaneça sobre a terra nesse tempo. Deus
quer usar você para aquilo que Ele olha para a terra e diz: eu não quero que isso termine, eu não quero que isso acabe, eu quero que isso continue. E Deus quer usar você para ser este instrumento do fervor, do primeiro amor. Deus não quer que a sua autoridade sobre a terra termine. Deus não quer que a sua unção sobre a terra desapareça. Deus não quer que a sua compaixão seja extinguida sobre a terra. Ele não quer que a sua misericórdia se apaga. Ele não quer que as suas virtudes sejam extintas sobre a história da humanidade. Deus quer preservar tudo isso através de você. É por isso que a igreja existe. Quando Cristo ele vai ser assunto ao céu, fisicamente Cristo já não está mais na história, mas ele escolhe a igreja para que ela continue replicando exatamente a nitidez da imagem de Cristo. Deus usa a igreja para que através da igreja seja perpetuada tudo aquilo que Jesus fez, que Jesus operou durante o seu ministério terreno. Deus quer que seja continuado através da igreja, através de você. Deus não te preservou para 2023 simplesmente para você seguir o seu caminho. Deus quer que você seja um instrumento de continuidade daquilo que pertence a Ele. Você recebe essa palavra esta noite em nome de Jesus. Você consegue entender que Deus escondeu a semente da mulher na família de Noé? Você consegue entender que desde de Gênesis 3:15, Satanás começa uma batalha ferrenha para impedir que a promessa se cumpre, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E aonde que estava essa semente? Esta semente estava guardada na família de Noé, através do seu filho chamado Sem. Jesus virá da descendência de Sem. Ali estava a semente da mulher guardada dentro da família de Noé. Existe alguns segredos de Deus que Ele quer preservar através da sua vida. Existem promessas, existem propósitos, existem missões de Deus que está guardado através da nossa vida, e no seu tempo será materializado e Deus será glorificado sobre a terra. Você crê nessa palavra? Diga amém. Existem alguns movimentos nesse texto que deve elucidar a nossa mente a respeito de um novo tempo. Porque percebe que Noé, ele vai encontrar uma outra terra. Não outra no sentido de inédita, mas outra no sentido de natureza. Noé, quando ele sai da arca, essa terra passou por o maior luto da história. Essa terra, ela passou por uma macro destruição. O luto havia varrido todo ser vivente de sobre a terra. Noé encontra uma terra totalmente caotizada. Noé encontra com uma terra totalmente maculada pelo pecado, pela consequência do pecado, e uma terra totalmente dificultosa de se viver, porque o juízo de Deus havia abraçado a terra através do dilúvio. Era uma outra terra, era um outro ambiente, era uma outra atmosfera
totalmente desfavorável, por sinal dizer. Mas percebe que algumas coisas acontecem neste novo. Talvez a gente olha para o Brasil, às vezes você olha para alguns cenários e você diz, gente, esse ano parece que já começou o pior. Esse ano parece que algumas dificuldades serão muito mais acirradas. Talvez você olhe para a sua própria vida, você olha para alguns desafios que você já está vivenciando e você chega a essa conclusão. 2023, em muitos aspectos, será muito mais desafiador do que 2022. Esse texto tem alguma coisa a ensinar o seu coração. A primeira coisa que o texto vai nos dizer é que quando Noé ele sai da arca, ele propõe oferecer um altar ao Senhor. Ele decide levantar um altar. Duas coisas que eu quero chamar a sua atenção aqui. Primeira, Noé levanta um altar sem Deus pedir. Em nenhum momento no texto você vê Deus pedindo um altar para Noé. Qual é a sua disposição de você fazer além daquilo que lhe é pedido? Qual é a sua disposição de você se mover na vida muito além da sua obrigação? Você deve fazer uma decisão no seu coração que nesse novo ano você está disposto a fazer algo que Deus não te pediu. Você deve colocar no seu coração que você vai fazer coisas que as pessoas não te pediram. Você deve colocar no seu coração que você vai fazer algo para o seu cônjuge que ele não pediu, que ela não pediu. Você deve fazer uma decisão que você vai fazer algo em relação ao seu pai, em relação à sua mãe, algo em relação a esta igreja que não te pediram, que não te solicitaram. Porque quando você antecipa, quando você se move numa disposição de oferta, antes de qualquer pedido, antes de qualquer ordem, antes de qualquer comando, isso é carregado de autoridade no mundo espiritual. Olha o que Jesus vai dizer sobre isso em João capítulo 10. Ele vai dizer o seguinte: ninguém toma a minha vida, ninguém. Eu a dou antes que alguém venha tomá-la. E porque eu a dou antes que alguém peça, eu tenho autoridade de tomá-la de volta. Você tem coragem? Você tem coragem de assentar no seu coração esse ano e dizer: esse ano eu quero oferecer algo para Deus que eu nunca ofereci até aqui? Porque esse é o segundo ponto. Se o primeiro ponto, Noé levanta um altar que Deus não pediu, Noé levanta o altar pela primeira vez. Em nenhum momento na biografia de Noé até aqui você viu Noé levantando altares. É a primeira vez. É a primeira vez. Isso é grandioso, porque Noé está diante de uma pós-destruição. Noé está pós grandes perdas. Noé tinha amigos. Noé tinha parentes. E tudo isso o dilúvio levou. Tudo isso o dilúvio saqueou. Se Noé tinha posses, se Noé tinha bens, tudo isso o dilúvio varreu. Mas percebe que após tantas tragédias que ele foi participante,
Mas após tudo isso, ele decide oferecer algo que ele ainda não havia oferecido ao Senhor. Ele havia decidido que ele adoraria ao Senhor de uma maneira muito mais intensa do que ele já havia adorado até então. Você precisa colocar isso no seu coração. Você precisa caminhar com Deus e dizer: Deus, eu sou cristão há tanto tempo nessa igreja, eu sou membro dessa igreja há não sei quantos anos, 20, 30 anos, 40 anos. Gente que já nasceu participando desse lugar. Você tem coragem? Você tem coragem de dizer: Deus, em 2023, eu quero te oferecer algo que eu ainda nunca te ofereci. Eu quero, Senhor, fazer algo para ti, para os teus olhos, que eu ainda nunca fiz. Já fiz muitas coisas boas. Percebe que Noé, ele caminhava com Deus. Noé, ele andava com Deus. Eu não estou dizendo que até aqui você nunca fez nada. Eu não estou dizendo que até aqui você foi um inerte na presença de Deus. Não. Mas diante de um novo que está diante de você, proponha no seu coração de oferecer algo inédito para Deus. Proponha no seu coração de fazer algo que você nunca colocou você nunca engajou para isso. Você já viu pessoas fazerem, você já ouviu testemunho de coisas semelhantes, mas as suas mãos nunca serviram. A partir de domingo agora, nós rodaremos alguns apelos para a igreja ao longo de fevereiro. Nós gravamos um material onde que nós estaremos como um ponto de partida, nós estaremos oportunizando a igreja, a você, opções alternativas de você servir a igreja local, servir ao Senhor através da igreja local em 2023. Nós colocamos mais de 10 alternativas, espaços, opções, caminhos, possibilidades que você poderá, ao longo de 2023, colocar as suas mãos, deixar as suas digitais lá. Você deve assentar isso no seu coração. Eu vou oferecer um altar que eu nunca ofereci ao Senhor. Faça isso diante de Deus. Faça isso na sua pessoalidade com o Senhor. Faça isso com a sua adoração ao Senhor. Faça isso. Fala: Deus, eu quero ousar mais na minha adoração. Eu quero ousar mais nos meus jejuns. Eu quero ousar mais nas minhas ofertas. Eu coloquei no meu coração em janeiro do ano passado. Eu dizia: 2022 deve ser o ano que eu devo investir mais financeiramente na obra missionária e no reino de Deus. Coloquei no meu coração um planejamento, que eu não ofertaria menos do que aquele valor. E olha que o pastor tem que estar em todo culto. Não é que tem que estar, tem o prazer de estar. Fiz um planejamento financeiro, todo culto, o mínimo que eu devo ofertar ao Senhor é essa quantia. 2023, eu já disse para o meu coração, a oferta que eu vou derramar ao Senhor deverá ser superior àquilo que eu ofertei ao longo do ano de 2022. Aquilo que eu ofertei para a obra missionária em 2022 não pode ser o mesmo nível. Eu disse ao meu coração: este ano eu quero ofertar generosamente para Deus a quantidades que eu nunca ofertei. Eu quero jejuar. Estou precisando mesmo. Deixa eu fechar aqui para não ter julgamentos.
eu quero jejuar. Não fecha, então é melhor deixar aberto mesmo. Eu quero jejuar como eu nunca jejuei na minha vida. E não foi porque Deus me deu um sonho, não foi porque um anjo me acordou de madrugada dizendo, ei, jejua! É claro que tudo que a gente faz vem de Deus, é claro. A Bíblia diz que Ele pertence o querer e o efetuar. Mas percebe que eu sou tomado por essa consciência do Espírito, que diante de um novo, eu devo ofertar a Deus algo que eu nunca ofertei. Eu devo ofertar a despeito, gente, do que você perdeu até aqui. A despeito dos embates que você viveu até aqui. A despeito do que a pandemia levou de você. A despeito de tudo aquilo que já lhe causou dor até aqui. Ofereça em 2023 alguma coisa para o Senhor que você nunca fez. Ore ao Senhor, diga a Deus, dai-me ousadia, dai-me intrepidez, para eu me engajar em algumas áreas na vida como oferta a Ti, que eu nunca dei. Noé, ele vai levantar um altar. É interessante que o que eu vou dizer agora, eu não vou ousar fazer uma doutrina disso, ou seja, uma verdade absoluta, mas eu tenho margem para pensar isso. Se você olhar no texto, o versículo 20, o versículo 21, e edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Deixa eu abrir aqui um parêntese. Por isso que Deus pediu para Noé colocar mais do que um casal de animais limpos na arca. E Noé entende isso. Porque Deus coloca animais a mais. E Noé vai entender isso e vai devolver para Deus no altar. Você consegue entender que existem coisas que Deus te entrega para ser devolvido no altar? Existem coisas que Deus te entrega. E o endereço disso é o altar. Deus te dá recursos para você oferecer a Ele. Não me diga que você não oferta, não me diga que você não dizima, porque você não tem, a não ser se você estiver desempregado. Mas caso contrário, existem recursos de Deus para que você ofereça algo novo a Ele. Em relação à sua vida, em relação à sua entrega pessoal, à sua entrega de talento, de dons, percebe que o que Noé vai entregar no altar veio de Deus. Veio de Deus. Eu lembro da história de um pastor, de um grande empresário, na verdade, que aquele ano ele teve um superfaturamento, assim, fora da meta, mas em uma margem muito avantajada. E quando aquele dinheiro chegou nas suas mãos, ele sentiu no seu espírito que aquele dinheiro não era para ele. E ele guarda aquele dinheiro por quase um ano. Após um ano, um missionário encontra com ele, ele encontra com um missionário em algum lugar, e quando ele ouve a história do missionário, Deus disse, eis aqui o endereço daquele lucro que eu te dei um ano atrás. Existem coisas que Deus nos entrega, que deve ser devolvido ao altar. Ele te dá condições de você subir de nível em uma entrega a Ele. Agora veja, ele oferece no versículo 20, imediatamente no versículo 21, e o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Eu acredito que quando Deus ele olha para a oferta de Noé, isso foi algo tão
tão grandioso aos olhos de Deus, porque Deus não pediu. Estava ali um ato de adoração, de gratidão, de louvor. Estava ali um estado de espírito, de entrega ao Senhor. Quando Deus olha para aquilo, o seu coração responde a isso. E então ele faz uma aliança, que não mais a terra seria destruída por águas. O que eu quero te dizer é que quando você espontaneamente faz uma entrega, quando você espontaneamente realiza algo inédito para Deus, Deus responderá coisas inéditas para você, para a sua história, para a sua família, para a sua descendência. William Carey, o pai das missões modernas, vai dizer: faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Amém. Eu quero fazer uma oração nesse momento, assentado como você está. E eu quero que você faça uma oração de todo o seu coração, fazendo um compromisso ao Senhor, que este ano você vai fazer algo novo para Deus. Que você vai se engajar, você vai participar de algo diferente para Deus, para a sua família, para o seu casamento, para os seus pais, para esta igreja local. Que você venha esse ano entregar, ofertar algo novo para Deus, para as pessoas que estão à sua volta. Você vai surpreender alguém esse ano. Você vai surpreender pessoas este ano. Você vai surpreender pessoas este ano. Senhor Jesus, Senhor Jesus. A mediocridade, Senhor. O mesmo de sempre. Nos deixa, Senhor, confortáveis demais. E acaba sendo, Jesus, acaba sendo obstáculos, freios, para nós vivermos algo novo de Ti. Nós não estamos aqui, Senhor, para Te impressionar, porque isso é impossível. Mas eu sei que nós podemos fazer algo inédito para Ti. Não são coisas mirabolantes, Senhor, mas são coisas novas. Coisas novas. Deus inaugura o nosso currículo com coisas novas este ano. Dai-nos essa disposição de novidade em relação a esta igreja local, Senhor. Dai-nos um espírito voluntário, espontâneo, para nós cuidarmos das famílias, dos amigos. Deus, dai-nos ideias, 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 ideias. Ideias, Senhor. Coloca ideias novas nos nossos irmãos. Que eles venham chegar com novas propostas de ministérios, de departamentos, de projetos, de programas. Como eu ouvi, Senhor, domingo, do Teu Filho, que trouxe a mim um projeto novo para os psicólogos da nossa igreja. Senhor Jesus, venha plantar ideias novas na mente dos Teus filhos.
que esta igreja venha fazer algo novo nesta cidade, que esta igreja venha ofertar algo novo para esta cidade, que este altar venha ofertar algo diferente para este rebanho. Ah, Senhor Jesus, venha despertar-nos para levantarmos novos altares. Alavunse mal e colondinicamente fúria de cabas. Faça-nos levantar novos altares de adoração. Dai-nos, Senhor, um entusiasmo, Senhor, uma disposição contagiante, vibrante, fascinante na adoração. Ah, bendito seja o teu nome. Ajuda-nos a levantar novos altares. O Senhor já tem nos dado recursos para isso. O Senhor já tem nos dado meios para isso. O Senhor já tem nos dado condição para isso. Ajuda-nos a levantar novos altares. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus, oh Deus. Que a nossa frequência na oração venha, Senhor, chegar no nível que nunca, como nunca antes. Oh, bendito seja o teu nome para sempre, para sempre. Quem recebe essa palavra esta noite, aplauda o nome do Senhor Jesus. Você percebe que existe um verbo que vai se repetir no capítulo 8 e o capítulo 9. Existe um comando de Deus para Noé. Existe um comando de Deus para este homem, dizendo: frutificai, multiplicai, enche a terra, povoe a terra. Percebe que esse comando ele é repetitivo. Mas essa expressão ela é familiar para mim. Frutificai, multiplicai, enchei a terra. Parece que eu já ouvi isso antes. Aonde? No Éden. No Éden. Deus deu esse comando para Adão e Eva no Éden, dizendo: sejam férteis, multipliquem, enche a terra. Agora veja, quando Deus disse isso para Adão, Ele disse isso para Adão no Éden. Tudo perfeito, terra fértil, tudo perfeito. O pecado ainda não estava lá, o mal ainda não estava na criação. E ele recebe esse comando de Deus. Mas de repente aqui, a terra está num outro estado. A terra está numa outra qualidade, totalmente inferior. Ela está sob maldição por causa do pecado. Mas você percebe que o comando permanece o mesmo. A terra mudou, mas a ordem permanece a mesma. As circunstâncias mudaram, mas o comando permanece inalterado. Muitas aplicações poderíamos pensar aqui, mas eu quero sintetizar tudo isso que Deus estava dizendo a Noé. Lidere sobre essa terra. Lidere com espírito de festilidade. Você está recebendo uma terra totalmente danificada pelo pecado, mas sobre você
há uma autoridade de fertilizar, de multiplicar, de repovoar. Você precisa crer nessa palavra. Deus não quer que você viva um ano passivo. Deus não quer que você viva um ano assistindo dilemas. Deus não quer que você vive um ano como espectador de histórias, de acontecimentos. Deus não quer que você fique assistindo a vida passar e lamentando aquilo que de pior lhe aconteceu. Deus está dizendo para Noé: essa terra está diferente, essa terra agora está carregada de pecado, mas a mesma autoridade que estava sobre Adão, eu também coloco sobre você. Maior do que a resistência, maior do que o desafio, maior do que a dificuldade, maior do que o problema, maior do que a resistência que está diante de você, é a unção que está dentro de você, é a bênção que está sobre você. Sobre ti repousa algo sobrenatural, que se Deus te colocar num deserto, é possível se tornar mananciais de águas, é possível tornar jardins floridos, porque sobre ti a bênção do sobrenatural é prevalecedora. As dificuldades que está diante de você, quem recebe essa palavra, lidere. Olhe para a vida de cabeça erguida. Olhe para a vida como um agente de transformação, como agente que resolve sobre mim. Olha o que o texto diz: e Deus abençoou Noé. Deus abençoou Noé. Antes de Deus mandar frutificar, multiplicar e encher, Deus abençoou. Deus deu a ele a graça, Deus deu a ele a autoridade, Deus deu a ele a unção, Deus deu a ele o poder. O poder, o poder, o poder. Eu estava ministrando num evento de liderança em uma das nossas capitais. E havia alguns preletores renomados ali. E eu percebi que a tônica das plenárias estavam todas pelo viés da estratégia. O que fazer para a igreja crescer, para a liderança crescer pós-pandemia. E eles vinham assim com muitas receitas prontas. Receitas prontas. Nada contra. Eu acredito que existem fatores que devem sim ser acionados. Mas quando eu peguei a palavra, eu trouxe o exemplo da nossa igreja. Eu sei, gente, que a nossa igreja, ela tem muito espaço para melhorar. Muito. Estamos no caminho disso. Mas eu não sei se você tem essa visão, mas como pastor eu falo isso com muita segurança. A nossa igreja aqui na sede, Blumenau, está superior àquela igreja antes da pandemia. A nossa igreja antes da pandemia estava em um nível de crescimento. Pós-pandemia, a nossa igreja alavancou em muitas áreas. Em muitas áreas. Vou te dar apenas um exemplo. O nosso culto de domingo. Antes da pandemia, o nosso culto de celebração
ele tinha uma frequência. Pós-pandemia, se aquele povo de manhã vier à noite, não cabe. Não cabe. E eu fico perguntando, aonde estava esse povo? Em algum lugar. Que Deus atraiu eles para este lugar, para este tempo. Esta igreja, em muitos aspectos, está melhor depois da pandemia do que antes dela. E eu disse naquele lugar que a receita para isso acontecer não foi outra coisa do que a busca pelo sobrenatural de Deus. Não tem uma outra explicação, não teve uma mágica. Foi a busca. Quantas vigílias foram feitas nessa igreja ao longo da pandemia? E eu não estou justificando o crescimento por aquilo que nós fizemos. Não é isso. É que todo esse movimento não é mérito. É um grito de dependência, dizendo, Deus, se o Senhor não vier, nós estamos falidos. Se o Senhor não tocar, nós nunca cresceremos. Se o Senhor não fizer, nós jamais iremos experimentar. Todos os jejuns que foram feitos, todas as orações que foram realizadas, não era nós colocando Deus na parede, dizendo, Deus, agora o Senhor faz porque a gente está orando. Não, era nós dizendo, Deus, se o Senhor não socorrer nós iremos falir. Foi um grito de dependência ao poder de Deus. Foi nós gritando bem, dizendo, Deus, o Senhor colocou sobre a nossa igreja a unção da fertilidade. O Senhor abençoou esta igreja para crescer. A terra não está boa. A ressaca pandêmica, ela é dolorosa e sofrida. As previsões externas não são das melhores, mas o Senhor abençoou o seu povo para crescer em qualquer estação. O Senhor abençoou o seu povo para prosperar em qualquer fase da vida. E eu quero que você recebe esta palavra esta noite. Deus tem te dado uma unção para você liderar. Lidere através deste salário, lidere através desse talento, através desse emprego, através desse trabalho, lidere através da sua amizade, lidere através do seu potencial, lidere. Você não é uma vítima, você não é um coitado, você não é um qualquer, você está debaixo de uma bênção, de uma autoridade para frutificar, para multiplicar e para encher o que está vazio. Recebe esta palavra em nome de Jesus. Alguém vai olhar para você e vai dizer, não tem como crescer porque a terra está estéril, não tem como prosperar porque os ventos são contrários. Diga para eles, sobre mim está uma autoridade do céu para eu frutificar. Eu vou crescer, o meu negócio vai prosperar, a minha vida vai desenvolver e eu vou viver aquilo que Deus tem preparado para mim e para a minha descendência. Quem recebe esta palavra, aplauda o nome do Senhor. Se nós não entendermos que como igreja nós carregamos uma bênção que o ímpio não tem, se nós não entendermos que como igreja existe algo sobrenatural sobre nós, para a gente frutificar a qualquer ressaca de tragédia, sobre qualquer ruína diante de nós, Deus nos abençoou para frutificar. Seja um líder. Seja um líder das suas emoções. Seja um líder de projetos. Seja um líder para sonhar. Chega para 2023 e grita bem alto: estou carregando a fertilidade dentro de mim. Estou carregando
carregando uma palavra para frutificar. Estou carregando uma promessa para prosperar. E eu viverei o poder desta unção. Eu viverei a autoridade desta palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E te prepare, porque esta bênção que Deus deu a Noé, lhe deu a capacidade, aleluia, lhe deu a capacidade de empreender algo novo. O texto vai dizer: e começou Noé a ser lavrador. Até aqui Noé não vivia esse exercício, mas Deus agora o dota, Deus agora o habilita de algo novo. Ele vai ser um lavrador, ele vai prosperar numa área nova. Eu venho ministrar sobre vidas aqui esta noite. Deus vai te dar outras alternativas de renda. Darableforg de lance minicomúzia. Deus vai abrir outras portas de negócios para você liderar. Deus vai te dar algo novo, uma ideia nova, um pensamento novo, uma criatividade nova. Existe uma bênção do Senhor sobre ti para este tempo. Quem crê recebe esta palavra. Ele nos abençoou, Ele nos abençoou. Eu vou fazer algo novo. Vai vir uma ideia, vai vir um projeto, vai vir uma resenha, vai vir uma planta, vai descer sobre alguém em 2023. Deus está gritando para alguém aqui esta noite. Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Como que eu vou construir? Como que eu vou abrir? Deus está dizendo: eu já te abençoei. Vai ter porta nova que você vai passar. Vai ter um caminho novo que os teus pés vão entrar. Quem recebe o poder dessa palavra, Sara plecamúria, relaçamanda cabuvancibiri de comúria. Deus vai tocar em alguém neste lugar. Vai descer algo favorável na tua mente para aprender um novo idioma, para novas portas se abrir. Aleporecanduria. Quem recebe esta palavra com fé, aplauda o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor. Deus quer que você amplie. Deus quer que você creia que existe novos horizontes, novas faculdades, existe novas graduações, existe novos caminhos que Deus quer conduzir os seus pés. Novos diplomas, novos certificados, novas especializações. Deus tem um caminho inédito para os seus pés em 2023. Ele já te abençoou para isso.
esforça-te e tem de bom ânimo, coragem, porque Ele já te abençoou para você começar a fazer algo novo neste lugar. Quem crê e recebe esta palavra,